7h28, de volta com o Folha no Ar, e hoje o programa oferecimentos Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Hoje o programa tem a honra de receber aqui o Dr. Vitor Mussi. Ele é superintendente do HGG, médico, capitão do Corpo de Bombeiros também. Ele fala ao vivo conosco aí por videoconferência. Doutor Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo aí ao programa Folha no Ar, primeira edição. É um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. É um prazer também estar conversando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Tentar ser o mais esclarecedor possível. Certo, Vitor, acho que como eu comecei também a conversa com o Arthur, que foi entrevistado na nossa semana anterior, né, sem ser a passada, a anterior, semana retrasada, acho que pandemia, né, o enfrentamento a uma pandemia dentro de uma unidade hospitalar. Qual o principal desafio, você que assumiu a superintendência do HGG já no meio dessa pandemia? Teremos vários assuntos para falar sobre a estrutura do hospital, obras que são necessárias, mas qual é o maior desafio de se enfrentar essa pandemia estando dentro de uma unidade hospitalar? Arnaldo, o desafio dessa pandemia basicamente é a incerteza que ela nos traz, né? Os números eles mudam o tempo todo, a gente tem os algoritmos, os cálculos, eles são completamente variáveis diante das cepas que aparecem, então você não tem como se programar em absolutamente nada, e aí surge um desafio que é doloroso demais, que é os recursos humanos, que estão extremamente cansados, os profissionais estão numa situação física e psicológica caótica, somada à escassez também de materiais, insumos, medicamentos. Então você tem que dar a melhor assistência possível à população. Tem que a gente tenha um profissional descansado e bem psicologicamente, e ter todos os insumos na mão. Isso realmente hoje é o maior desafio, a meu ver. Agora, essa questão do pessoal, né, parece, a gente tem batido muito nisso, a exaustão do pessoal de saúde. E que muitas vezes as pessoas pensam que a abertura de novos leitos é a solução. Você que atua à frente de um grande hospital, né, você acha que pode esclarecer melhor ainda para a gente. A abertura de leito, espaço físico é extremamente importante, mas não é a única coisa, né? Não, de forma nenhuma. Na verdade, a gente tem que abrir novos leitos, trazer mais exaustão aos profissionais, talvez porque a gente não tenha conseguido o equilíbrio das ações que teriam que ser extramuro do hospital, que seria as ações de tentar prevenir o aumento da transmissibilidade do vírus, né? Mas no momento em que a gente está dentro do hospital e isso não acontece aqui fora, a transmissibilidade aumentando não só por falha de algum método de distanciamento e assim, enfim, de outras políticas de combate, a gente acaba também tendo a variação do vírus, que acaba sendo mais transmissível, e você não tem esse cálculo pré-aparecimento das cepas para você ter um planejamento de combate a ela, né? E isso aí realmente a gente está sempre, na minha visão, sempre um pouco atrás da pandemia, né? Qual a sua visão sobre as medidas adotadas pelo município, né? O gabinete de crise que vai lá e fecha em algum momento, restringe mais a circulação, depois de 2, 3 semanas flexibiliza. Qual é o seu entendimento com relação a essas medidas adotadas e a efetividade delas? Diante eu vou falar a palavra ignorância, porque realmente eu me sinto um ignorante diante do vírus, apesar de ter estudado virologia na faculdade, assim, todas essas teses e essas confirmações caem por terra com corona. Mas o que eu vejo lá é uma coisa que até me encanta, sabe, Arnaldo? Eu participo dessas reuniões, o Dr. Chábel, junto com a Fiocruz, ele mostra lá uns cálculos e detalhe, ele mostra os cálculos, toma as decisões e fala, daqui a 2, 3 semanas a gente vai ver a curva caindo, e impressionante como o negócio realmente dá resultado. Agora, uma outra coisa que a gente não tem como deixar de falar é que não é só a saúde, né? Realmente você vê o desespero das pessoas. Eu até falo com os servidores próximos a mim, e isso não pode ser uma hipocrisia, que é muito fácil para mim falar, fechar lockdown, meu salário está na conta,
e você vê o desespero das pessoas que não têm o salário pingando na conta todo mês certinho e que precisam comprar o almoço, vendendo o jantar. E aí eu vejo lá esse gabinete muito democrático em relação a isso. É muito legal. Tem as conversas um pouco mais acaloradas, mas saem dali definições não só para enfrentamento da pandemia, mas também para o enfrentamento. O prefeito, ele deixa a gente falar e ele, na verdade, quem decide é o gabinete, ele apenas assina. Ele bate muito nessa tecla, né? Vocês vão falar, o comércio vai falar, e daqui a gente vai traçar uma bissetriz e vamos junto. E é isso que acontece. Isso me encanta. Infelizmente, é o que eu te digo, a pandemia está, infelizmente, um pouco à frente de todo mundo. E, às vezes, a gente toma uma rasteira ali, quebra a mola ali, mas a gente está seguindo com fé que eu acho que agora vai dar uma acalmada. E hoje no HGG, né, a gente sabe que o hospital não nós temos um hospital que é referência, que é o centro de Covid aqui na Beneficência Portuguesa. A Santa Casa tem alguns leitos para Covid. O próprio Ferreiro abriu leitos para o Covid. No HGG, e o primeiro paciente, quando chega, também a gente não pode ter certeza se é Covid ou não, então pode acabar passando por qualquer unidade, né, qualquer unidade de saúde. Mas no HGG, existem leitos para Covid? Vocês têm pacientes com Covid internado? Como que está a situação de atendimento ao paciente com suspeita de Covid que, porventura, chegue ao HGG? Quando eu assumi lá, Arnaldo, existia um setor Covid por obra, na verdade, do aumento, o pessoal chamou de uma segunda onda ou de término da primeira onda, esses conceitos são muito, muito conflitantes, e tinha lá um setor Covid e como a coisa deu uma melhorada em janeiro, os números baixaram, os leitos apareceram nas contratualizadas, no próprio CCC deu uma melhorada, eu acabei por extinguir esse setor Covid, não deixando de ter sempre uma enfermaria na emergência, que é o que você falou, que é uma enfermaria de um paciente que chega com uma síndrome respiratória, que a gente acaba tendo que, durante alguns dias, tentar saber se é Covid ou não, e confirmando Covid, a gente referencia ele para as unidades que são realmente de Covid. O HGG, assim como o Ferreira Machado, tem sua identidade, né? O Ferreira Machado tem identidade, basicamente, no atendimento ao trauma, e nós temos a identidade de atendimento à emergência branca, que a gente fala, que é a emergência clínica e cirúrgica inflamatória. Então, assim, logisticamente, até porque o espaço lá parece que é grande, mas não é, um hospital de um andar só, a gente não tem como estar dividindo esses pacientes, né? E eu não posso deixar paciente com Covid perto de paciente não Covid, isso é uma coisa óbvia. E essa situação é impraticável. Então, eu extingui. Só que aí, no final de fevereiro, a gente já, inclusive, com as ideias de implementação da obra, o projeto, inclusive, está pronto. Segundo o prefeito, já está com a parte financeira, orçamentária também já aprovada, assim, bem encaminhada. E aí veio essa segunda ou terceira onda e acabou guardando o projeto. E eu tive que reabrir um outro setor lá de Covid. Então, hoje eu tenho uma UPG, que não é CTI, mas ela é como se fosse um CTI para Covid. Eu tenho uma enfermaria para Covid e essa enfermaria, que seria de síndrome respiratória, virou Covid. Então, a gente acaba tendo que realocar os pacientes não Covid e, infelizmente, a gente vê nas mídias aí muitas reclamações que me angustiam muito, que pacientes ficam no corredor, mas o corredor, infelizmente, virou a nossa enfermaria não Covid, por ser mais arejado, por a gente ter um acesso melhor e angustia muito, mas a gente não tem outro espaço físico, até porque o HGG sofre nesses últimos anos aí com a deterioração da sua estrutura, e eu tenho locais lá que, quando chove, inclusive, fica impossível deixar doente. Então a gente tem que realmente, cada dia, matar um leão lá. Agora, você citou aí essa questão dos leitos, e a gente tem noticiado todos os dias, com base nas informações da Prefeitura, praticamente uma ocupação de 100% dos leitos, tanto na rede pública quanto na privada, que deu uma melhorada agora nos últimos dias, né? E às vezes chama até atenção, porque tem paciente na fila e a ocupação não está em 100%. E aí, esses dias vi até o Vladimir explicando, acho que foi na Inter TV, ele falando sobre a questão de regulação, muitas vezes a questão de regulação, né, de documentação, para que esse paciente possa dar entrada nesses leitos. Qual é o panorama hoje desses leitos no HGG?
Eu vou dizer para você, Arnaldo, que se eu for me basear na capacidade que eu tenho instalada de atender pacientes, diante da estrutura que foi deteriorando, eu vivo com 200% de ocupação, porque leito em corredor não é capacidade instalada, né? Então, assim, a gente, desde quando eu assumi, historicamente, o HGG vem, até pela deterioração dessa parte física, mantendo a capacidade instalada razoavelmente apresentável para um doente, sempre com 100%. E agora piorou. Essa questão da fila é porque, como eu não sou um hospital referência para Covid no adulto, eu não posso querer manter esse meu paciente lá. Por mais que ele esteja sendo tratado, e graças a Deus a gente tem dado alta a muitos doentes de Covid, assim, todo dia eu recebo relatório, eu vou lá e falo, estamos dando alta mais 3, mais 4, quer dizer, era um doente que estava na fila para um hospital melhor. E aí, como na verdade não abre vaga, por uma questão técnica, né? Assim, eu tenho que estar diagnosticando esse doente para saber se eu mando ele para um local Covid e para um lugar não Covid. E essa parte de regulação complica por isso, porque às vezes o doente está numa janela de teste, tem um exame que não está muito claro e a gente fica sem saber para onde manda. Esse doente continua numa fila, mas tratado, né? Então, assim, a gente sempre brinca, pelo amor de Deus, vamos parar de divulgar fila, porque é uma fila que, graças a Deus, não, assim, algum outro momento em que o doente está no meio da rua, precisando de um leito, mas isso é raro, porque o nosso grupo de emergência, a gente se comunica e esse doente é aceito logo, logo. Então, ele vai estar numa fila, mas sendo tratado, né? Sim, e agora se a gente for falar especificamente dos leitos que você tem para Covid, estão todos ocupados hoje? Todos. Não, a gente não fica um minuto sem ter um leito ocupado. Por exemplo, eu tenho lá, hoje eu vou lá dar 5 altas, daqui a pouco a gente tem, eu estou com um doente grave assim, assado, não tem lugar no espaço específico de Covid, eu mando levar para lá, obviamente. Isso a gente não passa uma manhã com leitos de Covid abertos, né? Até porque é o que eu te falo, como eu sou um hospital de porta aberta e a gente tem outras síndromes respiratórias agora, já inclusive epidêmicas, né? A gente está numa fase de outras viroses que inclusive imitam o Covid, eu não posso aceitar porque eu sou a única referência de todas as outras doenças. Então, síndrome respiratória acaba toda, quando não vai para o CCC, todas vêm para o HGG. E aí esses leitos não ficam quase nunca vazios. Certo. Se me permite, Arnaldo, só eu queria entender assim, como é que é o procedimento, porque nós temos o CCC, né, o Centro de Combate e Controle ao Coronavírus, e a orientação sempre é que para que busque lá o CCC para quem está com os sintomas, sentiu lá os primeiros sintomas, procure o CCC, mas naturalmente, sem pandemia, né? Já é complicado. A gente tem uma troca de o que é ambulatorial por emergencial, enfim, essa coisa toda, né? Às vezes a gente procura o Ferreira Machado para uma coisa que é para procurar um postinho, e às vezes a gente procura o postinho numa situação que é para ir direto para o Ferreira. Até porque, né? Talvez ninguém seja obrigado a saber disso. E aí, com a pandemia, naturalmente, esse turbilhão de notícias aí, um dia para lá, outro dia para cá, como é que fica a população que procura o HGG com os sintomas? Qual é o procedimento? E, no caso, qual é a orientação do senhor para quem está com esses sintomas? Na verdade, essa busca do doente ambulatório, ela realmente não é da HGG. Ela tem que ir ou ao CCC ou ao São José, que são as referências de triagem do Covid. Mas o que, na verdade, eu peguei nessa nossa gestão lá, é uma doença em que o paciente está em casa e de uma hora para outra ele agrava. Então, o doente que eu recebo lá é o doente que chega de ambulância. E o tempo todo. O tempo todo. É uma coisa angustiante, porque às vezes a gente não tem leito, e a UPA não tem leito, e a gente fica nos grupos tentando arrumar um puxadinho aqui e ali para colocar esse doente. Então, o doente que chega ao HGG, o doente que chega grave, já na ambulância. A gente comenta nos grupos para os pacientes que estão
com sintomas respiratórios leves, nós não somos referência para a triagem. Nós não temos, inclusive, profissionais, nem local, nem estrutura, treinamento para ser triagem do Covid. Os doentes que chegam a gente são doentes de síndrome respiratória já em insuficiência respiratória, já com necessidade de O2, e por isso que eu digo, a gente tem que receber esses doentes. A gente transformou nossa emergência quase que num CTI, para que esses doentes chegam com necessidades de suporte ventilatório, ou com catéter, ou já com intubação. Muitos já chegam e são intubados imediatamente. Entendeu? E aí, isso vai gerando realmente esse monte de pacientes graves na emergência. Vitor, você falou mais cedo, né, que já estudou sobre vírus de maneira geral, na virologia, mas é um vírus novo, em que a gente não tem nenhum diagnóstico, nenhum tratamento precoce, ou nenhum... Agora que teve a liberação de um coquetel, né, para casos mais leves, um coquetel caro, inclusive, né, é tudo muito novo, apesar de estarmos aí há mais de um ano na pandemia. Como que você avalia o cenário nacional nesse enfrentamento à pandemia, dentro desses desconhecimentos que a gente tem que enfrentar dia a dia? Eu acho que, assim como o mundo, né, Arnaldo, muita desinformação. Eu acho que, infelizmente, a gente vive um momento, não gosto muito de falar de política, não, mas ela acaba sendo inerente ao fato, muita polarização política, e aí, na hora que tinha que estar todo mundo, não num centro de facção política, mas num centro de filosofia de vida, para a gente estar tentando somar, realmente a gente percebe em grupos diferentes, falando coisas diferentes, baseado em coisas diferentes. Eu acho que isso realmente atrapalhou um pouco, não é só aqui, né? O mundo inteiro vive uma polarização científica em relação ao vírus, e que a própria OMS, ela fala uma coisa uma hora, fala outra coisa na outra, e a gente acaba realmente todo mundo ficando perdido. E, em tese, a gente não está tendo tempo nem de ler, né? De estudar, a gente tem que atender o doente. Então, quem está na ponta, realmente, a gente pega essas informações nos nossos veículos científicos, mas eles são muito, muito rasos, né? Os trabalhos são de metodologia muito pouco aceita num trabalho normal. E assim, eu me sinto, não sou especialista, eu sou cirurgião geral, sou proctologista. Quando eu falo que eu estudo vírus, me perdoe os infectologistas, de hipótese nenhuma, eu estou no patamar deles, né? Sim. Mas, na visão geral, ele se assusta a eles, que sabem muito mais do que eu, você imagina a mim. E eu vejo realmente a gente um pouco perdido em relação... Até porque o vírus, quando a gente está quase entendendo ele muda, né? Tudo que a gente pensa cai por terra. Agora a gente já começou aí uma campanha de vacinação, né, que parece não, que aí a gente pode afirmar é o único caminho para a gente superar essa pandemia. Como que você está vendo a aceitação dessa campanha de vacinação e um panorama geral dessa marcha, sobretudo aqui em Campos, que precisou inclusive suspender a segunda dose da Coronavac, embora aí ressalto antes da sua resposta, que não é só com Campos que isso está acontecendo, né? Na verdade, é muito interessante como é que essa pandemia mexe com as pessoas, né? Lá no hospital a gente começou agora a vacinação da gripe. E aí eu tô preocupado com logística, né? E aí o pessoal que já está há mais tempo que eu lá na gestão fala, rapaz, fica tranquilo. Essa logística é tranquila porque muita gente não quer vacinar, muita gente toma um ano, fica 2 anos sem tomar da gripe, mas em relação à Coronavac é briga. Todo mundo querendo se vacinar. Realmente é a única coisa que a gente tem de estudo, né, que a gente possa confiar, e realmente os resultados de outros países, que populacionalmente falando, menor que a gente, então tem uma população um pouco mais vacinada em termos de porcentagem, e que o vírus parou de circular. Então esses números realmente aumentam a nossa expectativa que a vacinação é o que vai tirar a gente disso. Infelizmente a gente não tem número suficiente para ter um calendário seguindo normalmente, né? Tem que ter essas interrupções. Mas eu vejo como a única saída. E a população, pelo que eu vejo lá, a procura também. É bom que tenha esse entendimento. Agora, existe
Existe uma discussão sempre com a questão de grupos prioritários, Vitor. E aí eu queria falar com você como quem também é do Corpo de Bombeiros. O Bombeiros de Campo perdeu recentemente um militar por conta da Covid, isso foi noticiado em todos os veículos de comunicação. E sempre há essa discussão sobre essas prioridades, inclusive para determinados grupos. A Guarda Municipal também perdeu mais um agente e foi incluído nessa prioridade. Como que fica essa discussão em relação a prioridades no seu ponto de vista? Eu queria que você falasse também sobre a sua atuação como bombeiro militar nesse momento, que é mais do que, assim como os médicos também, está na linha de frente, né? Sim. Eu, na verdade, Arnaldo, quando eu entro na gestão do HGG, eu tenho que me distanciar da atividade militar, né? Então, hoje eu sou militar da ativa, mas estou cedido à prefeitura por ser horário integral nosso lá. Mas tenho contato, inclusive, com o local onde eu servia. Infelizmente, não foi a gente tem hoje se não me falha a memória, a gente já tem uns 4 ou 5 bombeiros falecidos. Faleceu outro tem uns 3 dias, na segunda-feira passada, e realmente isso nos entristece, porque são pessoas que também estão na linha de frente. Eu vou dizer para você, Arnaldo, que eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada, caso eu fosse o cara que teria que listar as prioridades, porque as prioridades elas são muito relativas. E eu vejo isso até no meu microambiente hospitalar. Quando a gente acabou tendo a gestão da vigilância sanitária, que teve que listar as prioridades, muitas das vezes a gente também questionava se essas prioridades eram as justas ou não, mas tem que se obedecer a um protocolo, senão realmente você não chega a lugar nenhum. E como todos os protocolos, em algum momento você vai ter falha. Só que essas falhas são de visão, uma hora ela vai ter justificativa, outra hora não. Então, isso é muito complexo. Eu vou te confessar que graças a Deus, a caneta não é minha para estar listando essa atividade. Graças a Deus. Na verdade, a prioridade para mim seriam todos, né? Mas você acaba tendo que estar... eu não posso não vacinar o meu médico que vai entubar 10 pessoas de Covid hoje e vacinar a menina que está fazendo a limpeza, vamos dizer assim. Só que os dois estão perto dos doentes, né? Então, olha que loucura. E aí eu não posso deixar de vacinar o meu profissional de limpeza e deixar de vacinar a da nutrição. Mas ela não está muito com doente, mas ela está com doente. Ela vai lá ver se o doente vai comer o quê, vai fazer a prescrição nutricional dela. Então, todos estão, de alguma forma, em contato com o paciente. Mas, infelizmente, a gente não tem vacina para todos. E aí acaba tendo que criar essas prioridades, que eu te confesso. Eu não conseguiria imaginar que eu estaria sendo justo eu fazendo essa lista, não. É muito complexo. Agora, tá com um comentário do Maurício Batista, né, que é um comentarista assíduo aí do programa com a gente desde o início. Ele falando, ele faz uma reflexão, que são poucas vacinas, o mínimo da população vacinada, o único meio de baixar a linha é isolamento, distanciamento, uso de máscara, álcool gel. Qual o critério de estarmos na linha vermelha e flexibilizar comércios, bares, cultos, etc., já que o vírus não espera abrir leitos? A gente já falou sobre isso, você falou que você participa dessas reuniões. O diálogo é constante, mas quem decide? Quem decide é o gabinete inteiro. É impressionante como... eu sou um cara que eu não gosto muito de debates acalorados, de discussões, mas essa é impressionante como que é democrático aquilo lá. Realmente você não tem como atender a todo mundo, mas o Dr. Charbel, ele tem contato com a Fiocruz, com alguns estatísticos, e se é uma linha de combate que eu acho que está muito, muito em cima do trilho, é esse pessoal de estatística, né? Eles realmente têm cálculos que eu não consigo, inclusive, nem entender, mas os resultados são baseados em número de leitos ocupados, fila de espera, que na verdade aqui no município, graças a Deus, essa fila é quase que uma pseudo-fila, que os doentes estão sendo atendidos, mas esses números são levados em conta, taxa de ocupação, índice de transmissibilidade, eles chegam no algoritmo lá, botam tudo no algoritmo e dá um resultado de curva de gráficos que colocam a gente nessas classificações de cores, e aí essas classificações de cores eles acabam tomando medidas que inclusive são ditadas pelo Ministério da Saúde, né? E acaba ali tentando flexibilizar de uma forma ou de outra, numa estratégia de
vigilância epidemiológica, obviamente, de atitudes de enfrentamento disso, do comércio, tentar contemplar o comércio para a gente não ter uma crise que, na verdade, eu temo ser pior do que o que a gente imagina quando tudo isso acabar. E não é só econômica, não. A gente vai ter esses fechamentos de comércio, vai ter a crise econômica. Mas o que a gente tem, nós temos hoje os órfãos do Covid. São os pacientes que estão em casa obedecendo um lockdown e que não estão indo ver sua pressão, seu diabetes, o seu tumor de intestino. E a gente vai ter uma onda de doenças não tratadas que eu temo ser avassaladora. Já está sendo, né? É porque a gente está tão preocupado com a estatística de quem morreu com Covid do que a gente está preocupado com números que estão acontecendo. Essa falsa sensação, esse falso discurso, já digo como falso, você acha que pode confirmar o que eu estou falando, esse falso discurso de que só morre de Covid não é realidade, né? O enfrentamento às outras doenças continua normalmente nas unidades hospitalares. Sim. E, na verdade, Arnaldo, a gente tem hoje, infelizmente, a gente vê alguns, assim, eu nem coloco dolo nessas pessoas, que são pessoas ignorantes do ponto de vista de gestão e tão apavoradas, está todo mundo realmente querendo enxergar uma luz no fim do túnel, mas elas criticam às vezes, eu também já critiquei algumas vezes, não sei o quê, porque tem muito Covid morrendo, só que quando o paciente, a gente tem que obedecer protocolos de vigilância sanitária, quando o paciente infelizmente chega ao hospital e falece, e naquele meio tempo a gente tem um diagnóstico tomográfico de que ele tem uma lesão parecida com Covid, e se com janela ou não imunológica você ter um teste positivo, infelizmente a gente tem que colocar esse paciente como suspeito. E aí ele vai para o número, não tem jeito. E a gente não está tendo hoje infraestrutura, tempo, pessoal, material para fazer uma medicina investigativa como deve ser. Até porque o trem está andando em uma velocidade muito grande. E aí, infelizmente, eu acho que realmente a gente está deixando passar algumas mortes que, em tese, não foram de Covid. Só que tem um outro detalhe, a gente está tendo algumas doenças que não são Covid, mas são por causa dela. Temos as doenças aí aparecendo que estão hoje ainda já em fase investigativa, mas na conta do Covid, as doenças trombóticas pós-Covid, a gente tem percebido infarto agudo do miocárdio em pacientes jovens, e a suspeita é que tudo isso tudo isso vai estar numa doença chamada síndrome pós-Covid, entendeu? Doutor Vitor, tem uma série de perguntas, né, Arnaldo, que cada frase que o senhor fala aí, a gente remetido aqui uma dúvida, até a necessidade de um esclarecimento. Eu vou fazer o seguinte, se Arnaldo concordar, deixar uma pergunta para o próximo bloco, o senhor responde a gente no próximo bloco, e eu, na minha opinião, acho desnecessária a pergunta, mas é importante para a gente ainda entrar nesse campo de negacionismo, e aí eu vou perguntar ao senhor, são duas perguntas, basicamente. Primeira coisa, o hospital recebe alguma verba específica para declarar na certidão de óbito a morte por Covid do governo federal? Tipo assim, que tem gente que já fala, cada hospital recebe 15 mil, 20 mil por cada morte declarada Covid, e o cara morreu de acidente de bicicleta. Chega a ter isso na internet, aí tem um monte, mas ele desconsidera justamente pelo aquilo que o senhor falou, a questão da ignorância. Da nossa parte, da parte de todos nós, com relação à questão da informação, mas alguns mais agudas do que a gente. E a outra pergunta o senhor falou aí sobre algumas doenças que vêm acometendo as pessoas normalmente, mas que no final são declaradas como óbito pela Covid. Aí eu queria saber qual é o critério. Eu posso até citar um exemplo, acho que da área do senhor, se me permite. O senhor é urologista, né? Como o senhor falou? Proctologista? Né? Então, proctologista E aí a pessoa está com câncer de próstata, faleceu, mas vinha tratando o câncer de próstata e acabou adquirindo a Covid. Morreu e, claro,
né, em função do agravamento das complicações. Como é que é esse mecanismo? O senhor explica para a gente no próximo bloco, por favor? Pode ser? Pode. 7h58, então, Arnaldo, vamos ao intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar. Primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Em instantes de volta.